Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Queridos irmãos, senti-me impulsionada pelo Espírito do Senhor a estar fazendo essa live nessa tarde. Vocês bem sabem que é bem difícil eu entrar e fazer uma live, mas quando o Senhor me toca, eu gosto de obedecer e falar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. E ao meditar a palavra do Senhor nesta tarde, após uma campanha, eu senti Deus falando profundamente ao meu coração e dizendo: entra na live e diga ao meu povo que eu sou o que sou e estou no meio de vós. Amém? Quanto muitos estão aqui, estou aguardando alguém mais entrar, né? Amém, glória a Deus, está entrando e eu quero compartilhar com todos. Esperar um pouquinho, né? Rapidamente já entra mais alguém, porque é uma palavra que Deus vai falar no profundo comigo e com você nesta tarde. O Senhor está no meio, o Senhor vê tudo, o Senhor contempla e o Senhor não desiste de você. Amém? Peço a atenção de todos nesta tarde. O Senhor, tenho certeza que o Senhor vai falar profundamente em nossos corações, em nossas vidas. Amém, queridos? Gostaria, sim, de estar meditando nesta tarde no livro do Apocalipse, muito pouco pregado nas igrejas, o livro do Apocalipse. Me sinto muito pequena para ter um discernimento da parte de Deus, como Ele me deu nessa passagem bíblica. No livro do Apocalipse, se você quiser acompanhar comigo, abra a tua Bíblia. No capítulo 3, no versículo 1 a seguir, nós vamos encontrar uma palavra profética, nos dizendo assim: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Guarda bem essa palavra. Que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tu tens nome que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Amém, igreja? 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto contigo, pois são dignos. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo algum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Versículo 6. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amados, me perdoe, chegou algumas mensagens, mas eu não posso interromper aquilo que eu comecei. Nós vimos essa passagem muito clara quando, antes de dar o relato sobre a passagem, nós vamos ver que o apóstolo João Batista, ele estava preso na ilha de Patmos. Foi entre mais ou menos 90 e 96 anos depois de Cristo. Foi aí que ele recebeu a revelação das 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é Turquia e que está no Apocalipse. O que não significa? Alguém fica pensando, o que significa o livro do Apocalipse? Muitos ainda não sabem, mas o livro do Apocalipse
ela é uma revelação para os salvos, ou tirar o véu. Nós vemos aqui que a revelação de Jesus Cristo, ela foi dada ao apóstolo João. Mas quem foi João Batista? João Batista, ele foi um pregador itinerante. Ele foi bem, ele teve uma intimidade muito profunda com Deus, e com o seu trabalho itinerante, cujo aparecimento se deu na Judéia, provavelmente no lugar do seu nascimento. A história vai nos relatar que na Galileia, na época de Herodes, João teve muitos seguidores e pregava aos judeus dizendo que deveriam exercer a virtude e a retidão, e usava o batismo como símbolo da purificação da alma em seu movimento messiânico. João apenas ele era um escritor, mas Jesus foi o autor das cartas. Enquanto ele estava em Pátimo, ele recebeu a revelação. O anjo do Senhor ajudou o apóstolo João Batista a entender a visão que Deus estava dando para ele. O livro do Apocalipse, ele é pouco pregado nas igrejas, e muitas igrejas estão vivendo no tempo de Ageu. Quem que é Ageu? Ageu capítulo 2, quando o Senhor disse a Zorobabel, né, para levar aquela mensagem para o povo que estava se preocupando mais com os bens materiais do que com a própria casa do Senhor. Então foi aí que Deus falou com aquele povo que era melhor se preocupar com as coisas do alto, com as coisas do céu, do que com si mesmo, porque é do alto que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa vitória. Estavam todos despreocupadamente vivendo seus bel prazer, mas o Senhor dá um ensinamento ali no livro de Ageu. E aqui no livro do Apocalipse nos revela como será os fins dos tempos e a volta do Messias. Nós vamos saber um pouco da sua história. Que era a cidade de Sardes? A cidade de Sardes, ela foi construída sobre uma rocha que ficava numa elevação de a cerca de 500 metros acima do nível do mar. Era a capital do Império de Lídia, um dos lugares mais ricos do mundo. Em Sardes foi encontrado ouro, muito ouro, acima do nível do mar. Portanto, os reis que moravam lá, eles eram conhecidos por suas riquezas. A famosa estrada real que ligava as outras cidades, presta bem atenção, nos tempos do Novo Testamento, Sardes foi a parte da província romana da Ásia. E Sardes, ele recebeu alguns elogios por conta de alguns não se contaminarem. Muito bem, muitos poucos, porque a maioria viviam de aparência e do passado moral. Eles eram, está escrito, eles eram vivos mortos. Mas a promessa, a instrução era de consolidar o restante do povo, alertar, advertir que não havia manchado as suas vestes, que ainda não tinham se contaminado e de terem seus nomes escritos no livro da vida. Na verdade, a igreja de Sardes era a igreja viva. Mas, quando tem o mas, meus irmãos, quando tem o mas, querido povo de Deus, é problema, é uma continuidade. Na verdade, a igreja de Sardes era uma igreja viva, mas que estava morta. Alguém está entendendo? Glorifica o nome do Senhor. A igreja de Sardes, no meu entendimento, ela viveu uma realidade diferente de todas as igrejas. Jesus escrevendo para ela, para quem? Para Sardes. Ele via a realidade vivendo ameaças. Quem? O próprio Jesus. Ele via a igreja vivendo ameaças de fora para dentro.
E é bem verdade que Deus observava essas ameaças, esses ataques, esses perigos, essas diversidades, os inimigos que estavam de frente àquela igreja, no embate contra ela, e Jesus sempre presente, Jesus sempre vendo aquelas ameaças. Na verdade, essa igreja estava vivendo uma realidade diferente, e já não tinham mais. Essas igrejas, elas estavam vivendo esses ataques porque elas não tinham mais a expressão dos 7 Espíritos de Deus. Vou entrar na mensagem. A expressão dos 7 Espíritos de Deus vai se encontrar no capítulo 3, versículo 1, onde nós lemos: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Conheço quem? Jesus. Ele conhecia, ele sabia. Então aqui vamos dizer quais são as características do Espírito Santo, segundo Isaías, capítulo 11, e o versículo 2 nos deixou bem claro: repousará sobre ele. Sobre quem? Sobre a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor, sem o qual a igreja não ficava de pé e nem fica de pé. Mas quando você entra numa igreja, ela está respaldada com o Espírito do Senhor, com o Espírito da sabedoria, com o Espírito do entendimento, com o Espírito do conselho, com o Espírito da fortaleza, com o Espírito do conhecimento e com o Espírito do temor. Você pode dizer: estou no lugar certo, estou na hora certa, e se Jesus soar, se vir agora o arrebatamento da igreja, num abrir e fechar de olho, eu estou preparada, porque eu estou vivendo a bênção de Deus. Também as 7 estrelas, no versículo 1 também diz sobre as 7 estrelas, o que simbolizavam os 7 pastores das 7 igrejas que estão nas mãos de Jesus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Nós vamos entender que o autor da carta, para entender os 7 pastores que estão nas mãos de Jesus, o autor da carta não fala de nenhum inimigo lá fora. Não fala de nenhum inimigo lá fora. Quem é o autor da carta? Jesus. Não fala. João não fala. Ele fala contra a qual a igreja de Sardes tem que lutar. Ela tem que lutar como? Com as armas. Efésios 6:10. Nós não podemos lutar contra a carne e contra o sangue, mas nós devemos de lutar contra os principados inimigos nas regiões, né, que estão ali para fazer a ruaça. Mas nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos estar preparados para as astutas ataques, para os astutos ataques. Não revela nenhum inimigo externo. Não, lá fora não revela nenhum inimigo externo. O texto fala de uma qualidade interior, fala de uma perspectiva essencial da igreja de Sardes. Estava falando atualmente da igreja de Sardes, o que ela estava vivendo, que foi perdendo com o tempo. O próprio autor diz, né? O próprio autor quem é? Jesus. Ele diz: conheço as tuas obras, eu sei o que eu estou falando, eu te conheço. Eu não disse que estaria contigo. Quem disse? Jesus. Eu não disse, igreja, que estaria contigo. Eu não disse que eu estou vendo tudo. E Jesus disse: eu não falo que alguém me disse, eu estou falando do que eu tenho conhecimento, que eu estou participando junto, eu estou no meio, eu estou contemplando tudo. Olha o que eu vou dizer. Olha, não parte de nenhuma informação. O próprio Jesus estava dizendo: olha, não parte de nenhuma informação, não parte de ninguém que veio me contar, uma impressão de terceiros. Não, eu não preciso disso, disse Jesus, porque eu sou o que sou. Sabe, eu estou dentro das igrejas, eu vivo como testemunha.
nesta realidade. A palavra de Deus vai nos dizer, em outras palavras, eu estou contigo 24 horas. Eu sei que tenho a lhe dizer. O inimigo quer interromper, irmãos, mas ele não vai interromper. Está chegando aqui muitas mensagens para mim, mas eu não posso ver nada agora não. Amém? Creio que está dando para os irmãos ouvir. Não vou interromper a mensagem. Jesus disse, estou contigo 24 horas e sei o que tenho a lhes dizer. Igreja de Sardes, você tem fama que estás vivo, mas estás morto. Eu estou te vendo, eu estou te contemplando, eu estou no meio. Essa carta fala sobre a realidade que esta igreja estava vivendo no momento. Os irmãos estão entendendo, eu creio que alguém está entendendo. Era só momento as aparências. Amados irmãos, a igreja de Sardes, ela já havia perdido a essência. Aos 7 espíritos de Deus andando sem direção. Ela já havia perdido os 7 espíritos de Deus, estava andando errante pelo caminho. As funções do Espírito de Deus já não fazia mais parte daquele povo, já não fazia mais parte da igreja de Sardes. A carta da igreja de Sardes fazem algumas alusões, e a sua maior alusão é que quem vê de fora diz, quem vê de fora, vê aquela igreja de Sardes bonita, diz assim, olha, que igreja linda, que igreja gloriosa, que tremenda, olha, ela é viva, mas não sabem o que está lá dentro. O autor da consumação e da nossa fé está lá, ele que está vendo, ele que vai justificar, é ele que vai dar a palavra final. Traduzindo, como estou diante de Deus? Como está o meu templo? Como está a minha conduta? Como está a minha vida? Olha, a fama daquela igreja que temos é ouvir falar de trânsito, de barreiras. Mas olha, o que temos ouvido de vocês é impressionante, é maravilhoso. O povo dizia, o que nós temos ouvido de falar dessa igreja é lindo, é maravilhoso, é impressionante. Entenderam essa? É a visão de um ser humano. Se vocês entendem, é a visão de quem está de fora para ver para dentro, mas não compactua, não vive, não sabe o interior, o momento que está vivendo. Então essa é uma visão de um ser humano que temos de fora para dentro. Aí vem Jesus e vê tudo, de dentro para fora. E há uma desconexão entre o que você parece ser e o que você é. Ninguém se esconde da presença dele. Ele vê tudo. No Salmo 46, no versículo 1, Deus vê. No Salmo 46, versículo 5, Deus está no meio. No Salmo 46, no versículo 9, Deus faz. E nós vemos aqui uma igreja que você olha e diz, o que você é afinal de contas? O como você vive? De que forma você está no momento? De que forma? Para a sua fama, para a sua aparência, o seu lugar de destaque, ouvir, eu sou, eu tenho, eu faço. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5, nos diz a palavra do Senhor Jesus falando para nós, eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou posso olhar para você em suas entranhas, o seu caráter, a sua dignidade, a sua fidelidade, uma vida no altar. Jesus estava querendo dizer isso, a sua comunhão com Deus, dando fruto, amando o seu próximo como a si mesmo. Será que você se enquadra nessas palavras? O Jesus está dizendo, como está o seu caráter? Como está a sua dignidade? Como está a sua fidelidade? Como está a sua vida no altar? Como está a sua comunhão com Deus? Você está dando fruto? Você está amando o seu próximo como a ti mesmo? Pois a igreja de Sardes estava sem personal, estava sem nenhuma personalidade, já havia transgredido as características do Espírito de Deus, já não havia mais caráter cristão,
E muitos vivenciam essa tragédia ultimamente. Muitos pensam que é, que estão, que faz, mas não é mais. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos retomar os 7 Espíritos de Deus. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo é vulnerável. Ela está lá vulnerável. Qualquer coisa está caindo, está tombando, está julgando, está dizendo: aqui não cabe, aqui eu não me sirvo, aqui ninguém me entende. Começa a procurar próprios obstáculos para não adorar a Deus, para não estar dentro de um templo, para não ter raiz. Agora Sardes representa cristãos. Aquela igreja Sardes, ela representa cristãos que envelheceram na fé, que envelheceram as suas atitudes, perderam aquela conexão com o Espírito de Deus, deixaram morrer o seu vigor como o templo. Em Efésios, capítulo 5, o versículo 27, ele vai nos dizer: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É esse ensinamento que o Senhor nos deixou. E assim que Jesus está falando nesta carta para a igreja de Sardes, essa igreja está sem caráter cristão, mas é uma igreja que Jesus se relaciona, é uma igreja que Jesus sempre está presente, ainda que seja para exortação, ainda que seja para correção, ainda que seja para o Senhor chamar a minha e a tua atenção nesta tarde. Mas é uma igreja que Jesus não desiste, é uma igreja que Jesus não desistiu dela. É uma igreja que Jesus diz: eu te conheço, eu conheço as tuas obras. Uma alma tem muito valor para Deus. E se você nesta tarde que está me ouvindo, você tem se derramado, você tem clamado, você tem pedido e não tem alcançado o seu objetivo, e talvez você pare e diz: mas eu ouvi Deus falar, Deus falou comigo. Faça uma retrospectiva em sua vida. Faça uma consulta dos 7 Espíritos de Deus, se eles estão presentes. Faça essa análise diante do Deus Todo-Poderoso, que está chamando a minha e a tua atenção nesta tarde, para que nós possamos olhar para dentro de nós, para que nós possamos sentir Deus fazer novas coisas, para que nós possamos ver portas abertas, para que nós possamos ver Deus fazer novos caminhos para nós passarmos, para podermos ver o Senhor curar no meio da nossa família, para ver Deus fazer obra milagrosa no meio do nosso povo. É necessário nós estarmos abastecidos com os 7 Espíritos de Deus. Então Jesus, não adianta nós fugir da realidade, não adianta de nós fugir do nosso compromisso com o Eterno, não adianta nós fugir do primeiro amor, porque Ele é a real testemunha, Ele é dono dessa igreja. Que a igreja somos nós. Ele é dono da minha vida, Ele é dono da tua vida, Ele é dono da nossa vida. Aleluia! Ele é o fundador. Essa igreja tem dono. Essa igreja foi fundada por Ele. Eu e você, nós somos escolhidos entre muitos para termos esses 7 Espíritos de Deus, para fazermos a vontade do Senhor, para nós podermos romper as batalhas, para podermos levantar a cabeça, sem a qual nós vamos estar um crente morto, nós vamos estar sem vida, nós vamos estar se inclinando diante das dificuldades. Mas quando nós revestimos, a palavra de Deus nos diz: revestivos de toda a armadura de Deus, revestivos de Deus, revestivos da presença dEle, sem a qual você não vai conseguir ficar de pé. Os dias são difíceis, e o Senhor Jesus está dizendo que vai ser pior do que 2020, 2021.
Vai vir coisas que, se o cristão não tiver pronto, se o cristão não tiver alicerçado, se o cristão não tiver firme nas promessas, muitos não suportarão, muitos cairão, muitos morrerão na fé, muitos deixarão a cruz. Mas negação de calamassubia nabanai, Deus, Amós capítulo 3 versículo 7, o Senhor fala fortemente essa palavra. Aleluia. Deus avisa antes de acontecer. Certamente o Senhor Jeová, Ele está falando com alguém nesta live, Ele está falando com alguém que está ouvindo a palavra nesta tarde. Eu não gosto de entrar em lives, Deus sabe, mas quando eu sou impulsionada pelo Espírito Santo, eu não faço o que eu quero, eu faço o que Ele ordena. Eu estou aqui para servir e não para ser servida. Mas Ele diz para alguém nesta tarde: vigia, busque o primeiro amor, porque o Senhor certamente Ele não vai fazer coisa alguma comigo e com você sem antes Ele está avisando pelos seus servos e profetas. Agarra-se com esta palavra. O Senhor está alertando o seu povo na terra nesta tarde. Está vindo algo terrível na terra, e que aqueles que estão firmados na rocha vão passar sem balançar. Há muitos que estão desapercebidos. Há muitos que estão pregando a palavra, mas não vivem a palavra. Se for fazer uma busca espiritual, interior na vida, está faltando alguma coisa. Eu hoje estou fazendo retrospecto na minha vida também. Eu também quero ser participante de receber as promessas completas de Deus. Eu e você, Deus fala conosco nesta tarde. Ele é o fundador, Ele é o dono da igreja. Quem é a igreja somos nós. É Ele que nos plantou na face desta terra. Talvez você esteja esperando algo de alguém. Talvez você esteja esperando algo de pastor ou de missionária. Não faça isso. Não espere nada dessa terra. Mas olha para cima. Tua bênção não vai vir de baixo, ela vai vir de cima. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Foi Ele que nos plantou, foi Ele que está dando crescimento, foi Ele que está fazendo a diferença. É Ele que nos influencia com a parceria de Deus. Nós temos uma parceria de Jesus aqui na terra, igreja. Aleluia. O Senhor Jesus está aqui dizendo as motivações do primeiro amor. E tudo é lindo para aquele que começa bem, aquele que está nesse dia de hoje se preocupando em fazer o melhor. Busca as qualificações, busca os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus, você vai romper barreira. Mas o perigo, irmãos, o perigo, minhas irmãs, o perigo, os ouvintes da palavra de Deus, é no trajeto. Quando você aceita, está uma maravilha, está uma bênção, mas o trajeto, a caminhada, aleluia, como está escrito em Abacuque, capítulo 3, o versículo 2, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, na tua ira, Senhor, lembra as tuas misericórdias com teu povo. Igreja, Deus não faz acepção de pessoa, Deus não faz acepção de alguém. O Senhor fala comigo e com você. De igual modo, Ele está dizendo, aleluia, que Ele quer repousar sobre ti nesta tarde o Espírito dEle, o Espírito da sabedoria, o Espírito do conhecimento, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento, o Espírito do temor, aleluias. O Espírito da fortaleza vai te firmar na rocha.
O espírito do conhecimento vai fazer você ter mais intimidade com Ele. O espírito do temor é você ser vigilante, sóbrio na sua maneira de viver. Deus está falando comigo e com você nesta tarde. Até aqui foi o que o Senhor me deu para partilhar contigo. Eu quero fazer uma oração por você nesta tarde. Eu quero orar para que, aleluia, você seja a igreja Filadélfia, aquela igreja que foi honrada pelo Senhor. Eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Aleluia, ainda que foste fraquinho, mas não negaste o meu nome. Está aí, ó, buscando o primeiro amor. Eu sou o que sou. Eu abro uma porta diante de ti, mesmo você tendo pouca força, mas guardaste a minha palavra, guardaste o meu mandamento. Eu vos farei, aleluia, muito próspero nesta terra. Abençoarei em tudo quanto colocares as tuas mãos. Abençoarei aonde colocar a planta dos vossos pés. Darei visões espirituais, sabedoria para lidar com as situações. Ei, buscar-me-eis e achareis quando me buscares de todo o coração. Missionária, você não sabe a luta que eu estou passando. Você não sabe a dificuldade que me veio cercar nesta tarde. O problema que se levantou, as minhas lágrimas rolam. Deixa eu te dizer, o Senhor nesta tarde te diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. Ele não te abandonou, Ele não te deixou só. Ele te diz somente: erga a tua cabeça, marcha, é para romper em fé. Não olha para as dificuldades, entrega tudo na minha mão, entrega tudo no meu altar, porque eu faço nova todas as coisas velhas se passaram, as coisas velhas ficaram para trás. Eu estou renovando, eu estou fazendo, eu estou dando um novo caminho, eu estou dando um novo horizonte. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque eu, o Senhor, eu cuido de cada um, eu cuido de cada detalhe. O Senhor diz: não olha para a dificuldade, não olha para um lado, não olhe para outro. Quando Pedro estava, aleluia, ali para prestes a se encontrar com Jesus naquele alto mar, o Senhor Jesus disse a ele: vem Pedro, vem sobre as águas, vem ter comigo. E ele foi. Aquela fé, aquela primeira palavra lhe deu respaldo. Ele subiu naquela água, ele andou por cima da água, mas o Senhor disse: não olha de um lado, não olha do outro. Mas Pedro temeu, ele olhou a tempestade, ele olhou a dificuldade, ele começou a afundar. Mas aquele que te chamou, mesmo que você caiu, mesmo que você prostrou, o Senhor diz assim: ó, se coloca sobre os teus pés, porque ainda eu tenho compromisso contigo. Eu te chamei, eu te escolhi. O homem não vai te jogar na lama, o homem não vai acabar com o teu ministério. Ninguém coloca um ponto final aonde eu não coloquei. Tu és meu. Igreja querida, amada minha, noiva minha, prepara-te, porque ainda tenho coisas novas para fazer na vossa vida. Esta é a palavra que Deus me deu para a tua vida e para a minha vida nesta tarde. Fica com esta palavra. Eu rogo a oração de cada um de vocês ao meu favor, viu? E busque, mandai a sou de calamanai. Busque o Senhor enquanto pode achar. Invoca Ele enquanto Ele está perto, porque o Senhor, Ele está ouvindo o nosso clamor. O Deus de Israel é o nosso refúgio, socorro, fortaleza e bem presente na hora da aflição. Eu não sei e você não sabe o que está por vir, mas Deus manda dizer: prepara-te, porque eu estarei contigo. Tu
atravessarás e cantarás o hino da vitória. Somente confia, louva o nome do Senhor e busque os 7 Espíritos de Deus. Faça uma retrospectiva. Mais uma vez Deus fala, faça uma retrospectiva, volta ao primeiro amor, ser com Ele, porque você pode desistir, você pode desistir de uma igreja, você pode desistir das promessas, você pode desistir do Deus que você serve, mas o Senhor manda te dizer: eu não vou desistir de você, eu não desisto de lutar por ti, assim como fui com a igreja de Sardes, eu serei convosco. Amém? Eu vou orar por você nesta tarde. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está a tua amada igreja, o teu povo que ouviu essa live. Deus de misericórdia, eu te peço, Senhor, nesta tarde, eu te peço, Pai, a tua bênção sobre a vida de cada um. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha falar no profundo, no íntimo. Senhor, muitas vezes, Pai, nós não sabemos, e não sabemos mesmo o que se passa na vida, no interior de cada vida, porque terra estranha, Senhor, nós não podemos tocar, coração nós não podemos entrar, mas o Senhor conhece, o Senhor sonda os caminhos, o Senhor sonda, Senhor, vê o assentar e o levantar. Muitos, Pai, que já tinham desistido das promessas, já tinham desistido de lutar, achando que foi falado, foi prometido, mas não se cumpriu. Mas o Senhor não volta atrás, aquilo que o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Depende de nós tomarmos posse da nossa bênção, estarmos na posição, estarmos no prumo de Jeová, para que possamos conquistar todas as nossas promessas. Eu oro agora por esta vida, Senhor, que em algum momento pensou em desistir, mas o Senhor não desistiu desta vida, Pai. Eu quero orar por ela e pedir de Ti, Senhor, que o Senhor envia anjos, Pai, para fortalecer, para, Senhor, revigorar, para fortalecer na caminhada. Fala, Senhor, em cada coração, que o Teu Espírito Santo invade esta alma, invade esse lar. Senhor, se há enfermidade, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa, Senhor, limpar os caminhos, que o Senhor possa, Senhor, tirar, Senhor, todas as flechas do mal, Senhor, todos os dardos inflamados do inimigo caiam por terra, que o Senhor possa dar vitória, livramento ao Teu povo, a todos que ouvis a Tua palavra, e que esta oração alcance a todos aqueles que estão enfermos nesta tarde. Senhor, eu oro, eu clamo pela minha igreja, Senhor, aonde, Senhor, eu sou membro, a igreja evangélica Assembleia de Deus Paulistana, Senhor, onde sou presidida pelo meu pastor Ediel Fernandes de Alencar, pastor Lucas de Alencar e pastoras, e a todos os obreiros e a toda a igreja. Eu oro agora pela minha igreja, eu oro por todas as igrejas que estão a me ouvir, Pai, ou aquelas que não estão a me ouvir, para que possam, Senhor, não perder a essência do Teu Espírito, que possam não perder os 7 Espíritos, Senhor, que o Senhor nos deu, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Eu quero Te louvar por estes momentos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, para todos sempre. Amém. Receba esta palavra, fica com esta palavra, queridos. Se Deus assim permitir, quando Ele me tocar, eu entrarei novamente em live. Amém? Que Deus os abençoe. Um beijo em seus corações.